Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Estamos agora no estúdio RTcast. E se você quiser o seu próprio programa de podcast, agora é possível. Eu sou Estelle Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, mostrar o seu trabalho, a sua empresa, ter também o seu programa de podcast, seja solo, com entrevistas ou gravar as suas aulas, agora é possível. Entre em contato conosco. Nós também estamos no nosso canal do YouTube, então para isso se inscreva, ative as notificações e dê o seu like. E hoje vamos ter uma entrevista com ela, que é pedagoga, empreendedora, Fabiana Pinto. Olá, Tudo bem, Fabiana? bem, Stelle. Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu espero que você esteja muito bem. E a nossa entrevista vai constar de 3 momentos. O primeiro, com as nossas conversas, né? Eu vou fazer algumas perguntas, você vai me respondendo. E o segundo momento vai ser com o público, né? As perguntas vão se surgindo por aí. E se você quiser também, a sua pergunta pode aparecer aqui no nosso Instagram, RT Estúdio Cast. Então, vai ter esse segundo momento e o terceiro vai ser um bate-bola. O bate-bola eu vou falar uma frase e você vai me dizer o que vem primeiro à sua cabeça, tá certo? Combinado. Certo, vamos começar lá. E assim, Fabiana, a gente queria primeiramente constar que você não caiu de paraquedas, né? Você é pedagoga, você é empreendedora, mas você tem toda aí uma trajetória. Você pode falar um pouco dela pra gente? Sim, claro, Stelle. Então, eu falo que a pedagogia, ela me escolheu, né? Ela me escolheu pedagogia. Eu, enquanto estudante, ainda no ensino médio, fiquei para decidir o que eu gostaria de fazer no ensino superior. E eu gosto muito de pessoas. Então, é uma pessoa que gosta de pessoas, de gente mesmo, de comunicação. Tenho um perfil comportamental dominante e influente. Então, eu gosto de estar junto e gosto de liderar essas pessoas. Estar junto com essas pessoas é o que me motiva. E com isso, claro, trazendo a educação para trazer esse movimento dinâmico que as pessoas precisam, ou trabalhar em pares, ou trabalhar com o sujeito no seu desenvolvimento. Então, escolhi pedagogia, daí não me contentei e logo fui fazer especialização. Gestão e coordenação, trazendo a liderança novamente. Trabalhei também com a especialização, na verdade, fiz a especialização de educação à distância, o EAD, a docência nível superior, apaixonado por educação à distância. Então, quando eu fiz, eu estava na época trabalhando com a Unopar, acredito que muita gente conheça a Unopar, e com isso desenvolvi ali a vontade de fazer uma docência superior na educação à distância. Então, isso foi com tutoria EAD, tutoria presencial, docente do curso, gravei aulas também para o nosso público à distância. Então, foi despertando ali o interesse cada vez mais sobre isso. Depois eu fui fazer o mestrado em educação, ciências de educação, e agora, recentemente, ainda estou no doutorado, concluindo o doutorado em ciências também da educação, e agora, recentemente, concluindo o de educação financeira, tão necessário para que a gente possa conhecer. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso em outro momento. Ai, que bom. Eu vi também você falando no seu perfil sobre a personalização de ensino. Conta pra gente o que é essa personalização de ensino. Muito bacana essa pergunta, né? O que é a personalização? Eu penso que personalizar a educação é cada vez mais necessário. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos entender que pessoas são diferentes. Nós temos ritmos, limitações diferentes, vontades diferentes, necessidades diferentes. Isso pode ser também no quesito cognitivo ou de estrutura física também. E nós temos contextos diferentes. O que cabe em um estado ou em um município, eu, enquanto formadora dos profissionais da educação, formação continuada, então a gente anda pelos municípios e entendemos o quanto é diferencial entender sobre personalização. Então, personalizar a educação, ela traz no sentido singular. Eu olho para a Estelle e eu entendo as necessidades que Estelle me apresenta, seja física, seja cognitiva, seja de contexto, e adequo as situações ali para o melhor processo de ensino e aprendizagem. Isso. Eu queria saber também, assim, uma coisa que me
passa muita curiosidade é também se essa personalização inclui alunos com transtorno do espectro autista, síndrome de Down, dislexia, TDAH e outras síndromes, deficiências e transtornos. Então, cada ser é único. Isso a gente entende. Nós vivemos numa pluralidade muito bacana. Precisamos de pares, de estar um com os outros. Mas isso não quer dizer que de forma homogênea eu vou ter resultado. Eu vou ter resultado heterogêneo, ou seja, respeitando as limitações e a personalização dessa pessoa, olhando para o ser como o único, de forma singular. E quando eu entendo isso, eu tendo algum tipo de síndrome ou não, isso quer dizer que os resultados também vão ser diferenciados. Então é de forma, heterogênea e não homogênea como muitas pessoas esperam e acreditam que os nossos resultados sejam assim. Então criam as expectativas para a gente ter um resultado positivo ou negativo de um jeito só, de uma forma só, mas na vivência, no sentido mesmo, é o contrário. Cada ser vai ter um resultado diferenciado. Claro que a gente tem um objetivo de trazer uma nota média, um resultado médio, ou desenvolver alguma habilidade média para aquele contexto, para aqueles pares. Mas entender a personalização do ensino é fundamental para a gente conhecer e ter esses resultados positivos. E assim, essa personalização do ensino também envolve a família, os pais, a comunidade escolar como um todo? Essa personalização, ela perpassa pela comunicação. E quando a gente fala de comunicação, é todo o contexto escolar, comunidade escolar. Então, eu preciso entender. Se pensarmos em contexto, a gente pensa em contexto econômico, social, político, e com isso eu vou personalizar essa comunidade escolar de acordo com as necessidades que eles apresentam. Se é uma comunidade que é mais desenvolvida, é mais engajada, eu tenho um tipo de contato e de comunicação. Mas se é aquela comunidade, aquele contexto que precisa mais desse TED a TED, de uma aproximação e uma comunicação diferente, a minha personalização, enquanto escola, enquanto comunidade, precisa ser diferente. Então, com isso, eu preciso pensar no meu território, no meu contexto, na minha comunidade escolar, de forma novamente única. Porque aquele contexto, a gente, como trabalha muito com formação continuada, e nós falamos, por exemplo, sobre a contextualização nesse sentido de personalização ou no sentido de comunicação, não cabe necessariamente para outro contexto, outro município que a gente possa visitar, outra localidade, outra escola, porque apresenta ali comunicações diferentes, estreitamentos diferentes, situações diferentes. Então, o primeiro ponto é entender que comunidade eu tenho e o que ela precisa. Então, quais são os indícios e esses indicadores me apresentam. Se eu tenho essas crianças, esses estudantes na escola, eu preciso saber quem é que a família que representa, né, não só os pais, como muitas pessoas nomeiam, né, na verdade, os responsáveis. Mas a gente sabe que existe também uma personalização enquanto família, não é só os pais que são responsáveis por essas crianças e adolescentes. Nós temos avós, tias, tios, muitas vezes até a vizinha do lado é responsável por aquele determinado, talvez não, digamos, de forma legal, mas é responsável pelaquela criança ou adolescente. Então, entender esse contexto vai facilitar a comunicação escola e família. Certo. E no caso disso, já é possível aplicar nos estabelecimentos de ensino, nas escolas, nas faculdades? Sim, cada vez mais. E isso não necessariamente precisa ser na educação básica. Quando a gente fala de personalizar o ensino, é o ensino, seja ele de forma intencional ou não intencional. Eu costumo dizer que, de toda forma, ao acordar, estar dormindo de forma não intencional, nós estamos aprendendo. Existem informações. Eu penso que é um funil que chega na nossa cabeça ali, informações diárias. Seja quando a gente vai à padaria comprar um pão, por exemplo, seja quando a gente encontra uma colega de trabalho, ou quando de forma intencional a gente está estudando, ou liga a televisão, ou escuta o podcast, está nos escutando. Isso é uma forma de comunicação. Agora, o que faz passar por esse funil são as referências que faz sentido para a gente. Ou seja, se, por exemplo, esse podcast fizer sentido para alguém, vai ser armazenado, guardado e vai ficar ali para contextualizar outros movimentos, essas informações.
Se essas informações não fizer sentido, por exemplo, para a Estelle, não vai transformar, não vai ser transformado em conhecimento. Então, é de forma geral, seja na educação básica, seja no ensino superior, seja em cursos, seja de forma intencional ou não intencional, é necessário falarmos sobre comunicação, como ela se dá e a personalização nessa ferramenta de comunicação e a personalização do ensino, de forma intencional ou não intencional. No caso dos seus serviços, você só trabalha em Alagoas? Não, tenho um prazer, na verdade, Que coisa boa. de estar no estado de Alagoas. Nós temos 102 municípios, então tenho o prazer de estar nesses territórios, entendendo as fragilidades, entendendo as capacidades, entendendo como é que é o público da educação dessa comunidade escolar. Mas também já tive a oportunidade de ser convidada para Macaíba, lá no Rio Grande do Norte, e também até anotei aqui em João Pessoa, Mari, que nós desenvolvemos um trabalho com os gestores. Desde a capacitação, nós tivemos o plano de ação, então trabalhar também fora do estado nos dá a visão melhor desses territórios. O que é que se apresenta em outros estados e em outros municípios que a gente pode também pegar o que dá certo e aplicar aqui de forma contextualizada, adequando, personalizando para os nossos municípios, os 102 municípios. E quando você fala dos seus cursos, das suas capacitações, você fala de escolas públicas, privadas, estabelecimentos públicos e privados, não é isso? Isso. Algumas escolas privadas particulares estou acompanhando há alguns anos, nas formações pedagógicas, principalmente agora a gente tem finalzinho de janeiro, fevereiro, março, as ações pedagógicas, né, a semana pedagógica. Então tem esses contatos da semana pedagógica, ouvindo, preparando, planejando, a escuta ativa desses profissionais de educação. E por que eu estou falando profissionais de educação e não só professores? Porque quando a gente fala de comunidade escolar, é desde aquela pessoa que recebe as nossas crianças, os nossos estudantes, ou da educação de jovens e adultos, recebe esses estudantes na porta da escola, aos merendeiras, ao pessoal de apoio, aos professores, os gestores, então é toda a comunidade, não é só os professores. Quando a gente fala de personalização, quando a gente fala de ensino, precisamos ter essa comunicação clara, que importa sim a pessoa que recebe e a pessoa que está dentro da sala desenvolvendo as habilidades e competências. Então, são todas essas pessoas envolvidas nesse processo. E como você realiza esse trabalho? Esse trabalho ele é desenvolvido primeiro entendendo as necessidades, a escuta ativa. O que você sabe sobre isso? O que é que você quer me contar sobre isso? Então a gente faz essa escuta primeiro, entende essas dores, trabalha com os indicadores, entendendo qual é o cenário, porque se eu não entendo que cenário eu estou, eu não vou conseguir ajudar de forma personalizada. Então, as habilidades e as competências que eu tenho, que eu desenvolvi ao longo do tempo, ela não vai caber no município X, por exemplo, que é diferente do município Y, da escola Y. Eu falo município, mas é escola pública ou privada nos diferentes estados ou municípios. Então, entendendo o que se apresenta de cenário, primeiramente. E esses indicadores, o que é que esses indicadores? Eu gosto de dizer assim, eu não tenho muita habilidade na matemática, mas eu gosto muito de números, porque os números eles não vão mentir. Então, esses números vão me apresentar real, na mesa mesmo, quais são as necessidades daquela escola. Onde é que o prato está caindo? Onde é que a gente pode atuar, desenvolver que habilidade ali, que contextualização? Será que são os gestores, por exemplo, que não entenderam como é esse processo, ou tem alguma situação frágil, ou se mesmo as práticas educativas daqueles professores que estão atuando, que também ainda não determinadas habilidades que não foram desenvolvidas, ou mesmo a forma de comunicação que está acontecendo, né? Então, a gente vai entendendo o cenário para poder aplicar, desenvolver com teoria, mas também com muita prática, Estelle, porque a prática vai dizer assim, ó, vamos aqui fazer junto comigo, ou não é desse jeito, faz. Não, eu vou desenvolver junto com você para que a gente tenha esse resultado positivo e a gente consiga acompanhar, porque todo o processo ele precisa ser colocado em ação, feito a avaliação durante esse processo, estar junto para que a gente possa ter resultados melhores. Isso não quer dizer que tem situações certas ou erradas, tem fora do contexto. E esses fora do contexto a gente vai ali ajustando, vai organizando, que o primeiro passo é você sentir confiança em mim, no meu trabalho. Depois que a gente estabelece essa conexão,
e essa organização de conexão, a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Você vai ter confiança em mim, eu vou conseguir lidar com o contexto e a gente vai aprimorando ali as habilidades, seja do professor ou seja da comunidade escolar, gestores, coordenadores, pessoal da merenda, o pessoal do transporte escolar. Então a gente tem inúmeras possibilidades. Então o seu trabalho não é só um dia ou 2. Você fica na observação também, né, você fica acompanhando o processo daquilo que você ensinou e fica nesse acompanhamento. Tem, assim, uma duração, um tempo específico? E isso depende. Por que eu digo depende? Porque as jornadas pedagógicas, por exemplo, têm esse contexto do momento. Um dia, 2 dias, a gente trabalha nesse desenvolvimento. Mas existe a meta 16 do Plano Nacional de Educação, que fala sobre a formação continuada. E isso me dá margem para entender que nós precisamos estar juntinhos, sabe? Os municípios precisam trabalhar ali no investimento. Eu não vou chamar a palavra gasto, a gente não vai ter gasto, a gente vai ter investimento nesse processo. E tendo esse investimento, a gente consegue fazer o trabalho personalizado, um trabalho de mais pertinho, porque é colocar a teoria, colocar a prática e trazer as evidências dessa prática. Quando a gente traz as evidências dessa prática, a gente consegue entender o que melhor se aplicou, como foi que aconteceu, tirar as dúvidas, o que a gente pode fazer diferente. Então, essas práticas exitosas, elas são compartilhadas e, quem sabe, personalizada para outro contexto, outra situação. Ah, certo. Mas, assim, você desenvolve trabalhos presenciais, híbridos ou online? Híbridos, online, presencial, depende da necessidade. Então, a gente vive eu vou dizer que não é que viveu, não vou entregar esse verbo, a gente vive ainda essa necessidade, e geograficamente algumas situações são distantes, a gente vive essa necessidade do perto, né, do olhar, esse contato visual, o ver e o ouvir, são os 5 sentidos ali trabalhado, e tudo isso faz parte do que nós somos. Então, o pegar, que é o sensorial, que é o sinestésico, o contato visual, o cheiro, o ambiente, tudo isso colabora para a nossa comunicação. E quando a gente entende que isso tudo colabora para a nossa comunicação, o presencial faz muito sentido. Agora, claro, isso tem exceções, né? Quando a gente não tem possibilidades, porque situações geográficas ali distantes, isso não quer dizer que o ensino ele não vai dar esse passo para continuidade ou para desenvolver uma comunicação, assim, desenvolvendo habilidades, né, desenvolvendo as competências. Então, o híbrido ou, de forma a gente falou do híbrido, falou do Online, presencial e do online. isso. Então, o online e o híbrido faz muito sentido também nesses casos, quando a gente não fica impossibilitado de ter ou distância geográfica ou outras situações. Às vezes, assim, até questão econômica também, do contexto, atingir muito mais pessoas. Eu, como defensora da educação online, que já trabalhei muitos anos com educação online, eu tinha alunos de todos os municípios, ou quase todos os municípios. Então, o que fez eles conseguirem terminar, concluir, fazer uma educação superior foi a educação remota, né? Então, eu sou uma defensora e acredito que quando a gente se dedica, a gente consegue sim ter bons resultados. E nesse tempo de pandemia, né, que a gente teve aí há uns anos atrás, ela se tornou muito óbvio, né, nos nossos dias. Tanto as reuniões quanto a educação, a gente pôde ver muito isso, né. Mas assim, eu também queria saber quem é que pode contratar, quem é o público que contrata a Fabiana Pinto? Pronto, vamos lá do público. Eu estou falando muito de educação, e quando a gente fala de educação, parece que o nosso público só são da comunidade escolar, mas na verdade são todos aqueles interessados por comunicação ou por desenvolvimento de habilidades. Já trabalhei, por exemplo, com o pessoal da OAB que me contratou para trabalhar a questão pedagógica, didática, com os profissionais da área de direito, que já estavam atuando como professores no curso de Direito, aqui em Arapiraca, e precisava desenvolver didática, porque no curso de Direito não tem essas habilidades desenvolvidas como licenciatura tem, como pedagogia tem. Então, nós desenvolvemos um curso, por exemplo, de didática e de metodologia. Então, não é necessariamente o curso de educação da comunidade escolar, mas sim para todos que precisarem trabalhar com comunicação, habilidades de liderança, então a gente pode conversar com outros públicos também.
E quem quiser, né, saber mais da Fabiana Pinto, quem quiser encontrar a Fabiana Pinto, é que pode. A gente pode aí encontrar e saber mais. Pronto, a gente pode conversar, meu Instagram ele é aberto, então Fabiana Pinto 13, tá fácil de achar, e pelo telefone também, que é o WhatsApp 829-9925-6008. E a comunicação é uma ferramenta na personalização do ensino, como você bem tem falado aqui. Como a gente pode utilizá-la da melhor forma? A comunicação, primeiro eu entender o que é comunicação. Algumas pessoas dizem assim para mim: "Mas Fabiana, eu converso muito, eu já falo muito, então eu não preciso de um curso de comunicação". Aí eu já faço. Eu sou muito expressiva, né, eu uso muitos gestos e expressões para tentar me comunicar, para tentar não, para comunicar, me comunicar com as pessoas. E eu entendo que, o falar muito não é necessariamente ter técnicas desenvolvidas de comunicação. Então a gente precisa entender que comunicação, ela é muito mais profunda, é comportamental e é intencionalidade, é técnica. Eu assisti um vídeo umas semanas dessa do Cortella, e ele expressava mais ou menos a ideia o seguinte, que ele gosta muito de elogio. Só que quando ele recebe um elogio, mais ou menos assim: "Ah, Stely, como você tem o dom da oratória, de comunicação". E ele disse que olhou, pensou, gostei do elogio, mas não é sobre dom, é sobre técnica. Então desenvolver técnica é essencial para a gente ter intencionalidade na nossa comunicação. Eu preciso que o outro me entenda, não é só eu falar, mas é como eu me comporto diante da minha comunicação. Então não é uma coisa divina, né? Todo mundo pode aprender, todo mundo pode se comunicar, todo mundo pode discursar em público também, né? Que você também fala muito bem sobre ansiedade, né? De como se comportar aí em público. Mas você acredita que algumas pessoas também podem ter uma facilidade a mais? Facilidade, sim. Por exemplo, depende muito do perfil comportamental, das técnicas que foram desenvolvidas. E antes de, digamos, de ter essa facilidade, eu tenho essa facilidade na comunicação, mas para eu entender esse processo de falar muito e falar bem, eu precisei fazer um curso. Então, eu sou especialista em comunicação pela Vox to You, e nós temos a maior escola da América Latina aqui no nosso estado de Alagoas. Tenho um prazer de trabalhar lá, coordenar e ser facilitadora do curso de comunicação e oratória, onde traz o desenvolvimento dessas habilidades. E depois que a gente faz o curso, a gente entende que essas habilidades, o que chamam de dom, o que chama de, digamos, facilidade, digamos assim, são técnicas de forma intencional. O que que eu quero? O que que eu penso sobre comunicação? E como eu vou fazer, por exemplo, uma conexão com você? Se vocês prestarem atenção, todo o tempo eu estou fazendo contato visual. Então, não perder esse contato visual é importante. A gente estava falando, antes de começar o programa, da questão das borbulhas no estômago, do nervosismo, Sim. que acontece. E não é porque eu trabalho com comunicação e oratória, que já desenvolvi algumas técnicas, tenho muito a aprender, que eu não fique nervosa. Ainda fico. E é natural que isso aconteça. E explico por quê. Nesse sentido, a gente precisa, digamos que saudável, sentir essa emoção, é um sentimento, a gente não pode não validar essa emoção, mas o que eu faço com isso é o diferencial, é o controle da ansiedade. Então, precisamos respirar, precisamos das pausas e precisamos das técnicas colocadas. A gente fez um aquecimento vocal, e isso é bom para nossas articulações, para trazer melhor entendimento quando eu trago a questão da dicção, principalmente, o contato visual, o controle da ansiedade, gestos e expressões. A gente tem um rapport que facilita a nossa conexão, a gente tem modulação de voz, vez ou outra não é que eu aumento, mas eu coloco uma força maior em determinada frase ou palavra para trazer essa entonação. Ilustrações, então temos mais de 30 técnicas desenvolvidas. E com isso, facilita a nossa comunicação, o seu entendimento, e eu consigo, talvez, prender, eu não vou dizer talvez não, vou dizer com certeza, prender a atenção no público, seja aqui no podcast, seja em uma palestra, por exemplo. Porque se eu tenho a voz muito linear,
talvez eu canse a minha plateia. E eu tenho que entender que, vez ou outra, eu preciso chamar a atenção com intencionalidade, modulação, na verdade, de voz, seja a voz ouro ou seja a voz de veludo. Então, fazendo essa modulação de voz e com a gente trabalha com as técnicas, eu estou fazendo de forma intencional aqui. Então, é eu conhecer as técnicas para aplicar bem. Você falou também da Vox to You, né, mas eu queria saber, assim, que você explicasse um pouquinho mais pra gente o que ela é, né, se ela é uma escola, se ela é um curso, quem pode fazer, o que ela oferece? Sim, a Vox to You, ela tem vários cursos. Um deles a gente tem o Academy, a gente tem o Master e temos outros cursos e me perguntam: "Fabiana, como é que eu chego na Vox to You? Quais são os valores?" Novamente vem a personalização, porque não é sobre dinheiro, é sobre valores. E os valores que eu falo não é de investimento, porque não é custo, é investimento. E quando você entende, você está aberto para entender que ali era um processo que você vai desenvolvendo e você vai ter grandes resultados, não é sobre dinheiro, é sobre o que você está aplicando ali de merecimento nesse processo. Então, a Vox Studio está aberta para todo o público do estado de Alagoas ou das regiões vizinhas também que queira conhecer. Nós estamos em quase todos os estados brasileiros, é a maior franquia da América Latina. Então, a Vox Studio veio para trazer e desenvolver pessoas. Então, não é sobre dinheiro, é sobre valores e como a gente consegue alcançar essas pessoas e fazer o diferencial na vida delas, sabe, Stelle? Então, são pessoas que saem, entram de uma forma e, consequentemente, saem de outra forma. Então, a gente tem muitas emoções envolvidas, a gente tem aspectos comportamentais envolvidos, a gente fala sobre muita segurança. Então, pessoas que falavam, por exemplo, vício de linguagem, chegava com 10 né em uma frase, falta um discurso agora, se apresenta sem ter nenhum vício de linguagem. Pessoas que não conseguiam subir ao palco hoje conseguem liderar pessoas. Pessoas que tinham dificuldade com outras pessoas de liderança, por exemplo, que tem também, chega também para a gente assim, hoje consegue fazer o contato visual independente da hierarquia. Então, são várias dificuldades, vários gatilhos mentais ali desenvolvidos para que as pessoas tenham essa virada de chave mágica e transformar essas pessoas. Então o foco de vocês é a comunicação. É a comunicação, sim. E quando a gente fala de comunicação, não é necessariamente para um determinado, não é para um público só da educação. Nós temos políticos, nós temos grandes empresários, nós temos a comunidade da educação também, sim. Nós temos empreendedores de uma forma geral, nós temos médicos, nós temos ah, diversas formas, né? Assim, de o que eu preciso entender qual é as minhas necessidades, independente do meu cargo, independente de que organização, digamos, profissional eu tenha. Então, espero e estou acordando que eu preciso desenvolver isso em mim, eu entender, essa é a primeira virada de chave, entender essa necessidade para estar lá na Vox to You. Então, o pessoal que está na Vox to You está preparado para receber essas pessoas e entender que curso se adequa melhor às necessidades dessas pessoas. Então, não consigo dizer se é para o Master, se é para o Academy, se é para o Intensivox. Então, a gente precisa que o pessoal do comercial faça, primeiro, conhecendo essas pessoas, para que consiga enxergar ali em uma conversa e nas técnicas que eles desenvolvem também para entender, segundo também o perfil comportamental, qual é melhor o curso que se adequa àquela pessoa, personalizando mesmo essa necessidade. Tem uma idade certa para entrar no curso? Não, não tem a idade certa. Nós estamos com adultos agora, jovens e adultos, pessoas que entendem que precisam desenvolver nas suas relações pessoais e profissionais. Mas nós, aí acredito que ainda esse ano, vai lançar o Kids. Ah, que massa! Isso, nós temos o Teens e o Kids também. Ainda não está acontecendo, mas isso é um projeto que já nós vamos abrir também. Aí, no caso, para teens e kids, seria para que elas pudessem também aprender sobre oratória, sobre escuta, comunicação, como seria? Isso. Nós, como eu te falei, a gente tem 30 técnicas, né? Então, entender qual é a melhor e como desenvolvê-las com as crianças e com esses jovens é essencial. E a comunicação, ela é desde a primeira comunicação é o choro.
Quando a gente sai da barriguinha da mãe, nós temos essa comunicação ali para a nossa vida, para o nosso público, para as pessoas, para o mundo, na verdade. Então, desenvolver como eu me comunico, esse desenvolvimento dispara alguns gatilhos, na verdade, construir alguns gatilhos, seja na relação com os pais, e não é de forma intencional, sabe, Stelle? É de forma se o pai, por exemplo, o pai, a mãe, a pessoa responsável, a família, não entendem sobre determinado contexto, um sentimento, não tem uma boa comunicação, essa comunicação como é que chega a essas crianças? Então, vai desenvolvendo ali situações negativas. E situações negativas que vão levando para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, e as relações sociais. Então, quando a gente faz, nós temos alguns, mentorias, estava procurando aqui a palavra, nós temos algumas mentorias, e essa mentoria ela é individual, aí nós vamos ouvindo as pessoas, no caso de forma individual, para entender qual é essa necessidade. Se foi um gatilho que foi gerado ali na infância, com os pais, ou alguma situação que a pessoa desenvolveu ali, viveu, ou se foi na escola, por exemplo. Eu, enquanto criança, eu tive um professor de matemática que me fez, assim, trazer a matemática para mim como se fosse um bicho de 7 cabeças. Talvez as pessoas que estejam me ouvindo tenham também esse tipo de problema, na situação de disparar alguns gatilhos. Eu errei uma arguição na época, não vou dizer o tempo não, para vocês não descobrirem a minha idade. Eu estou brincando. Mas nessa brincadeira, nessa situação que aconteceu, eu tive muitos problemas para ter a relação ali boa com a matemática, mas não era a relação. Claro, depois de alguns anos eu fui entender isso, mas até chegar a essa maturidade e a gente se ver, se perceber e entender isso, precisa sim de muitos estudos, precisa conversar muito sobre isso. Então, tive um gatilho ali e a minha relação com a matemática não era tão boa assim, mas não era em relação à disciplina de matemática, e sim ao professor que fez isso comigo. Ele me colocou à frente dos outros alunos o resto da aula, porque eu errei uma situação. E não necessariamente não precisa ter acontecido comigo. Disparar alguns gatilhos, né? Sentir alguma necessidade dessa forma. Mas sim eu presenciar, por exemplo. Vou te dar um exemplo de quando a gente faz leitura compartilhada, algumas pessoas têm medo de ler em público. Por que tem medo de ler em público? O que aconteceu na sala de aula, de repente o professor pediu para que aquela aluna lesse, ela gaguejou, ficou nervosa, ou talvez ele tenha dito que ela não sabe ler, ou que ela não está lendo direito. E quando isso é externado ali diante de outros colegas, isso pode ter algum problema, desenvolver algum problema. Então tem pessoas que têm dificuldade de leitura em público. Na verdade, as pessoas elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de errar. Elas têm medo de acontecer alguma situação que relembre do passado, alguma situação que ela viveu de bullying, por exemplo, de olhares de julgamento. É o medo de falhar em público. Então a gente vai conversando sobre isso, vai entendendo, porque eu não vou dizer qual é o teu gatilho. Eu vou fazer com que você perceba que gatilho é esse. E a gente tenha juntos a virada de chave. No caso, às vezes é um trauma, né, que é inconsciente, e vocês têm técnicas para isso. Com certeza. Você consegue aí me ajudar com as suas técnicas. Sim, é dessa forma. A gente vai te ajudar colocando mais de 30 técnicas, mais de 80 técnicas, desenvolvendo ali passo a passo. E é um processo. Por exemplo, o Academy, eles são 7 meses. Nós desenvolvemos uma vez na semana, as nossas aulas, ela tem a duração de 3 horas e tem as mentorias. Então, esse processo coletivo nas aulas, por exemplo, dia de terça-feira, a gente tem uma turma e cada turma tem um nome. A sua identidade ali marcada. Então, é desenvolvido as técnicas, teoria e vai para o palco. Desenvolver a prática, juntos, sem julgamento. Porque nós estamos juntos ali nesse processo. Primeiro, desenvolvimento de confiança. A gente tem esse acordo lá que não cabe julgamento. Todos estão no mesmo processo, inclusive eu. Eu aprendo também com essas pessoas que vão. Agora, claro, o diferencial é que eu tenho desenvolvidos, eu fiz o curso tendo desenvolvido as habilidades, conheço as técnicas para colocar a comunicação e a oratória lá, né, desenvolver com essas pessoas, com esse público. Eles estão em desenvolvimento. Então, a gente se organiza nesses sentimentos para entender que todo o processo, inclusive de feedback, é construção.
Então, passo a passo, sobe 2 ou 3 vezes, 4 vezes ao palco, e a gente entende que não existe um certo ou errado, existe coisas que vão se organizando, e essa organização, como você bem colocou, consciente ou inconsciente, talvez eu tenha determinado hábito, eu faça de determinada forma, porque eu não tenho a consciência sobre isso. Então, a gente trabalha a consciência, desenvolvimento de consciência, para trazer novos comportamentos. E a partir do momento que eu vou ao palco, eu desenvolvo essa habilidade, conheço a técnica e tenho novos comportamentos, eu faço a virada de chave. E quem quiser conhecer mais sobre a Vox2U, o trabalho que vocês realizam lá, onde pode encontrar? Nós estamos na Jatiuca, nós vamos colocar para vocês o endereço e o número do telefone. É fácil de achar a Vox2U lá. Então, nós estamos esperando vocês para conhecer a escola, para fazer uma aula experimental e para se apaixonar com a comunicação e oratória. E por falar em comunicação, eu queria falar de uma polêmica essa semana que tá nas redes sociais bombando, muita gente falando, fazendo meme, que é sobre a Lei 15.100 de 2025, que proíbe o uso de celulares nas salas de aula. Você, como pedagoga, a gente gostaria de saber com certeza qual é a sua opinião. Sim, é uma polêmica, eu vou dizer que é polêmica ainda, né, porque as pessoas ainda estão se organizando, estruturando isso, as normativas também, e esse conceito, contextualização e personalização de cada município, de cada lugar, mas é tudo que acontece, assim, na imposição, sabe. A gente sabe que é um grande problema esse tipo de comunicação na escola. Se é necessário ou se não é necessário, nós temos os malefícios e os benefícios, o uso do celular, e nós queríamos que essa conexão tivesse na escola, a gente fala de tecnologia, a gente fala de uso do celular e ganhamos isso. Mas depois que isso foi colocado na escola, na sociedade, melhor dizendo, né, que foi colocado na sociedade, como é que eu faço com essas pessoas, com essas crianças, com esses jovens que não querem largar as redes? E como é que o professor se organiza com isso, com pessoas que não faz esse contato visual, que não tem essa conexão com o professor, que não interagem com as aulas e estão ali presos nas redes sociais? Precisou uma nova lei para que retirasse o uso do celular da escola. Mas eu penso, na verdade eu digo, tudo existe um bom senso. Quando a gente faz o uso do celular de forma intencional, no uso das atividades que colaboram, né, na metodologia, por exemplo, eu quero que Stelle busque para mim no Google ou qualquer outra ferramenta o conceito de determinada que a gente está conversando, determinado assunto. Existe uma intencionalidade para fazer isso. Existe um aplicativo que eu quero que vocês acessem e aí a gente vai ter os resultados dessa atividade para a gente desenvolver a atividade. Então, isso tem uma intencionalidade pedagógica. Mas quando não existe uma intencionalidade pedagógica, a gente vai ter prejuízo, porque as pessoas estão viciadas nas redes sociais. E isso tira atenção. E como trabalhar sem ter essa conexão, sem ter essa atenção do seu aluno, da sua criança, do seu jovem, do seu adulto? Isso não é só na escola, né, Stelle? Quando a gente está em um ambiente social, por exemplo, a gente vê, só basta ir para um restaurante, ver os casais, e a gente vê as pessoas com o celular o tempo todo, sem se conversar, sem interagir. Então, enquanto pedagoga, eu penso, tudo depende. Existe sempre o lado bom e o lado ruim. Agora, é tirar para trazer o equilíbrio emocional para essas crianças, para esses jovens, para esses adultos. Então, equilibrar isso, fazer novamente trazer a conexão. Eu estava vendo o Instagram recentemente e vi uns memes em relação a isso, que as crianças agora vão para o recreio, vão brincar no pátio, e elas brincam daquelas brincadeiras que talvez no nosso tempo era O auge. auge, né, a gente não tinha o celular, assim, na mão para se prender a uma tela de forma bem individual, de forma muito sozinha. E tirando essas telas de sala de aula ou da escola, como é colocado na lei, a gente vai conseguir novamente essa conexão e as pessoas vão novamente se conectar em pares, em grupos, como os seres humanos precisam. Mas só enfatizando que nós precisamos ter bom senso. Então, depende do professor para trazer a intencionalidade pedagógica.
Ouvindo sua fala, eu lembro também de uma fala do doutor Drauzio Varella, que perguntaram para ele assim: doutor Drauzio, e aí? A sociedade de hoje está com uma memória ruim? Você está pensando ou sentindo assim que as pessoas estão esquecendo mais ou lembrando menos? Aí ele disse: não, as pessoas não estão com a memória ruim, elas não estão prestando atenção. Porque a nossa mente, ela registra quando a gente presta atenção. E se você está aqui no celular, você não vê nenhuma reportagem, você não vê nenhuma aula, você não presta atenção na televisão, na conversa, na atitude. E se você não presta atenção, você não registra. Então não é a sua memória que não está boa, é porque você não está prestando atenção, você está focando em outra coisa. E isso é bem interessante, né? Até porque nós estamos lidando com alunos, né? Pessoas em formação. Sim. Isso faz muito sentido, essa fala dele. Porque quando a gente está no celular, realmente, é muito difícil a gente se conectar com outras situações, né? Essas são as informações, elas acabam que se distribuindo ali a atenção e fica muito difícil para o nosso cérebro registrar tudo. É a comunicação 360, ali, a escuta 360. Ou seja, são várias coisas ao mesmo tempo acontecendo, mas de você não estar ali atento, tendo a escuta tão sensível e aberta para ouvir o outro, e isso é importante. Então, a gente tem a comunicação verbal e não verbal, e essa comunicação não verbal vai trazer também informação para mim, ou seja, se você não está ali atento ao que eu estou fazendo, o que eu estou lhe dizendo, então o seu cérebro não vai processar de fato, porque você está ali dividindo a sua atenção com várias outras ferramentas, ou seja, também na palma da mão com o celular, e isso não é nada saudável. Porque as relações eu estava vendo, na verdade, eu gosto muito do Zygmunt Bauman, e ele traz isso das necessidades da sociedade líquida, né, onde ela vai, se adequando como se fosse um líquido mesmo. Quando a gente bota a mesma quantidade de líquido num copo, um copo redondo, ela vai ter um formato. Mas se a gente bota em outro quadrado, já é outro formato. E ela vai se adequando ali. Então, perceber essas necessidades e adequando ali, entendendo o que a gente precisa ajustar, por exemplo, o celular na escola e o celular nos espaços escolares, né, na sala de aula, entendendo o que a gente precisa ajustar ali. Tudo na nossa vida tem mudanças. Não dá para viver a síndrome Gabriela, concorda? E perder as Gabrielas, não é sobre vocês. É sobre o que eu penso de eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Tínhamos essa fala. Se a gente resgatar, olhar para o nosso retrovisor e as falas das nossas mães, avós, né? Sim, eu fiz sempre desse jeito. E Até assim as deu músicas, certo, né? pau que nasce torto nunca se endireita. Então a gente carrega isso na nossa tradição, na nossa cultura, e respeito muitas nossas culturas, mas naquele tempo dava certo. Mas a gente está em outros tempos. São novas pessoas, novo jeito de pensar, novas necessidades. E quem vem de um processo de mundo pandêmico são pessoas diferentes. A gente há de concordar que não foi todo mundo, eu falo do século que passou por uma pandemia. Então, essas pessoas, em relação à pandemia, teve outras necessidades. Nós precisamos acompanhar essas necessidades e entendendo quais são os ajustes. E a gente falando de música, eu lembro daquela do Metamorfose. Preciso ser essa metamorfose ambulante. É de que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não tenho essa opinião formada sobre tudo. Nesse momento, sim, agora. Zygmunt Bauman fala da questão da sociedade líquida. Talvez amanhã eu desconstrua esse pensamento e construa outro pensamento. Por quê? Porque é a necessidade do momento. Eu preciso entender que o processo ele é muito rápido e a gente precisa se adequar a esse tipo de formato, aos pensamentos. E eu não estou falando de princípios, de moral, de ética, não. Eu estou falando de necessidades sociais. O que as crianças, como é que as crianças pensam, como é que as crianças desenvolvem, como é que esses adultos se organizam? Pela história de vida e pelas coisas que foram apresentadas com tudo, das cicatrizes que a gente tem. Então não dá para dizer que é a mesma pessoa de 10 anos atrás, e nem você daqui a amanhã, por exemplo. Essa Fabiana Pinto de agora vai desconstruir alguns conceitos e construir novas, que talvez faça sentido de alguma informação que você, Estelle, traga para mim. Então, lembra do funil que eu falei? Sim. Essas informações elas vão chegando, se fizer sentido para mim,
talvez eu possa ou tenha necessidade de desconstruir alguma informação e trazer isso como forma de conhecimento. Essas informações, ela vai passar a ser conhecimento e não só informação. Então depende tudo do momento, depende como eu me organizo emocionalmente, cognitivamente, socialmente, economicamente, e tudo isso, de uma forma muito muda muito, e a gente precisa acompanhar esses ritmos, com muita sabedoria, com muita responsabilidade e novamente, não estou falando sobre princípios e éticas, isso a gente tem, né, é muito fundamentado, muito organizado, mas outras necessidades a gente precisa sim rever esse conceito do pronto e acabado. Outra coisa que eu também achei muito interessante na lei, Fabiana, foi que diz assim que os estabelecimentos de ensino vão disponibilizar espaços para escuta e acolhimento dos estudantes e funcionários que estejam em sofrimento psíquico ou mental e em estado de monofobia, que é quando você não consegue deixar o celular ou o computador. Então a gente pode constatar que a nossa sociedade vive mais um vício, mais uma doença. E esse vício, essa doença, né, alguns quando a gente fala de doença, necessariamente a gente fala de patologia. Então entender e diferenciar primeiro, se é uma situação emocional ali, vivenciada, mas sem patologia ou com patologia. Então precisamos primeiro identificar isso e ter ali a escuta de outras pessoas envolvidas no setor da saúde. Então essa organização com o setor da saúde, né, procurando os profissionais que estejam preparados para atender. Nas escolas a gente sabe que tem psicopedagogo, psicólogos, né, que vão ajudar muito nisso, mas não necessariamente só, essas pessoas, esses profissionais, eles vão te trazer ali um resultado de como lidar com situações dessa. Talvez precise ser encaminhado para outros profissionais da área da saúde, para que a gente possa de fato ajudar essas pessoas no sentido patológico, essas emoções que não são eh, organizadas e traga ali prejuízos para a sua saúde, para as suas emoções e precise desenvolver talvez um tratamento mais eficaz. E antes de a gente ir para o segundo momento da nossa entrevista, vamos para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com qualidade de áudio e vídeo. O que oferecemos? Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissão ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. E é isso mesmo que você ouviu. Você agora pode realizar o seu sonho, ter o seu próprio podcast ou ter uma entrevista comigo, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua empresa com uma estrutura, com consultoria e realizando aí o que você tem de melhor. Vem com a gente, nossos contatos vão estar aparecendo aqui na tela. Se inscreva no canal, curta também e ative as notificações. O nosso programa é transmitido pelo YouTube e tenho certeza que você não vai se arrepender. E voltamos agora para o segundo momento da nossa entrevista, que vai ser com as perguntas do público. Eu separei aqui algumas perguntas e se você também quiser mandar a sua pergunta ou o seu comentário, vá ao nosso Instagram, RT StudioCast. A primeira pergunta vai ser da Luana Yasmin. Ela pergunta assim: quais são os feedbacks depois de implantar a personalização do ensino? Você recebeu assim algum feedback? Você recebe sempre? Como é? Luana, não é isso? Isso, a Luana. Luana o quê? Luana Yasmin. Oi, Luana e Yasmin, tudo bem contigo? Então, Luana, falar em feedback é muito importante. Quando a gente fala de feedback, seja ali de personalização do ensino ou não, a gente precisa entender primeiro o que é feedback. Talvez seja uma pauta bem importante para a gente desenvolver aqui, falar muito sobre isso. Porque quando a gente fala de feedback, depende como a gente dar o feedback.
esse que a gente trabalha, o que a gente se organiza e pensa sobre feedback, é encontrar ali o sanduíche. Na verdade, a gente traz pontos positivos e pontos que precisam ser melhorados. E nesse caso, os pontos sempre têm as fragilidades, como eu falei para vocês, depende do contexto. O que funciona para um, talvez não funcione para outro. Mas em relação à personalização, é sempre o resultado positivo desse feedback. Por quê? Dá certo. A gente consegue estruturar de uma forma que a gente tenha resultados positivos. A escutativa, ela é sempre a comunicação, é sempre elementos, ferramentas, técnicas importantes nesse processo. Quando a gente faz a personalização, a gente encontra pontos sempre que trazem ali de forma estruturada esses resultados positivos. A outra pergunta é da Viviane Alencar. Ela pergunta: qual dica você dá para os novos pedagogos, assim como eu? Primeiro, formação continuada. A gente já traz a nossa graduação, especialização, enfim, o curso desses laboratórios que a gente vivencia para se preparar. Depois a gente está no nosso ambiente de trabalho, trazendo ali a nossa profissão, mas não basta, Estelle, a gente ter só a graduação ou um curso de especialização. Nós precisamos entender que o mercado, na verdade, a sociedade, ela se movimenta de acordo com as necessidades que vão aparecendo. Com isso, formação continuada. Falamos sobre isso, né? Da Meta 16 do Plano Nacional de Educação. E eu sou uma defensora da formação continuada. Nós precisamos estar sempre nesse movimento, procurar saber mais, ouvir podcast, ler livros, fazer cursos. Formação continuada seria a melhor saída para a gente estar ali nesse movimento saudável. Primeiramente, oxigenando ali as nossas ideias, o nosso cérebro, aprendendo, estar aberto a aprender para essas viradas aí de chave. E a gente ganha muito quando a gente fala nesse processo de ensino-aprendizagem. E agora nós vamos para o terceiro e último momento da nossa entrevista, que será o bate-bola, Fernanda. Fabiana, eu vou dizer para você uma frase e você me diz a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. Vamos lá, certo? Um desafio da educação. Comunicação. O aluno precisa de. Escutativa. O educador precisa de. Trabalhar com qualidade, equidade e desenvolver as habilidades que precisam em relação à comunicação e à personalização. Não foi bem só uma palavra, né? Ele trouxe uma frase, mas a gente contextualizando é mais ou menos isso. Um bom estabelecimento educacional tem. Tem pessoas, enxergar pessoas. Muito obrigada, Fabiana. E eu também quero dar um espaço para você dar suas considerações finais, caso você deseje. Nós estamos falando, na verdade, sobre a personalização do ensino, e eu sei que o público está ali, interagindo com a gente, teve perguntas também, mas eu quero dizer para vocês que façam perguntas, e isso vai nos dar norte para outras programações, né, outros encontros desses que nós estamos tendo aqui, porque quando a gente fala de personalização do ensino, quando a gente fala de educação, é muito mais amplo, é muito abrangente. Então, o que vocês gostariam de saber mais? Nós estávamos falando de talvez uma situação que na matemática, quando falar de personalização, da língua portuguesa, de ciências, ou seja, das habilidades de determinada disciplina, o que ficou ali? E quando eu trago isso em relação a determinada disciplina, eu penso que, primeiro ponto, que contexto nós estamos falando? E segundo ponto, eu estou falando de recomposição ou recuperação de aprendizagem? Era isso que a gente ia estar conversando posteriormente, né? Então, entender o que foi trabalhado e eu não identifiquei, eu não consegui ter conexão, eu não consegui desenvolver, ou que não foi apresentado e é cobrado a mim sobre determinada disciplina. Vamos pensar que a gente teve um contexto polêmico. Com isso, algumas habilidades não foram desenvolvidas, algumas competências não foram apresentadas. Então, pensando nisso, eu tive lacunas abertas para ser desenvolvida e passou para o ano seguinte e o ano seguinte. Então, essas crianças e esses adolescentes que passaram por isso no ano de 2022, 2020, 2021, 2022, de afastamento social, nós temos inúmeras situações que estão ali faltando preencher as nossas lacunas. Então, com isso, eu vou deixar na responsabilidade de vocês o que vocês querem saber mais sobre isso, para a gente conversar numa próxima oportunidade.
Ai, que bom, Fabiana. Eu agradeço a você por estar aqui, agradeço a você também pela sua audiência. E nosso programa, lembrando que está sendo transmitido pelo YouTube. Então, você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu like e até o próximo programa. Tchau!